dar início a esta sessão online, a este webinar que tem o tema de instrumental em endodontia, e eu peço-vos que ao longo da sessão vocês anotem as vossas dúvidas num papel e no momento em que vos perguntar se existem questões, devem escrevê-las no bate-papo, ou seja, no chat que se encontra em baixo da minha imagem, de modo a que possamos esclarecer essas dúvidas e debatê-las. Como já disse, vamos abordar a temática de endodontia e vamos iniciar abordando os objetivos específicos desta sessão, que são conhecer a estrutura dentária, identificar a definição de endodontia enquanto procedimento clínico e enquanto especialidade, reconhecer a origem e os sintomas da patologia pulpar, conhecer a sequência de procedimentos de uma endodontia e identificar e, portanto, saber quais são os instrumentos e materiais envolvidos numa endodontia e reconhecer o vosso papel enquanto auxiliares nas consultas desta especialidade. Fazendo aqui uma breve introdução, devemos antes recordar sempre um pouco sobre a estrutura dentária. Como sabem, um dente, uma peça dentária, apresenta 3 camadas. A mais exterior, o esmalte, que também é a mais rígida, a intermédia, a chamada dentina, e por último, a polpa. Esta polpa pode-se escrever com U ou com O, portanto, se virem com estes dois, escrito destas duas formas, não estranhem, que pode ser escrito de uma forma ou de outra. A polpa dentária vai conter os feixes vasculonervosos do dente, ou seja, é a porção do dente que normalmente é chamada de nervo do dente. O local onde estes feixes nervosos são inseridos nós chamamos de canais radiculares. E porquê é que precisamos de relembrar a estrutura dentária? Porque a endodontia, enquanto especialidade da medicina dentária, é responsável pelo estudo e pelo tratamento da polpa dentária, de todo o sistema de canais radiculares e dos tecidos periapicais. O que são os tecidos periapicais? Os tecidos periapicais são todos os tecidos à volta do ápex. O ápex é aquela porção terminal da raiz de um dente. E a endodontia, para além de estudar a polpa, o tecido nervoso, o sistema de canais radiculares e dos tecidos periapicais, vai também estudar e tratar as doenças que afligem estes constituintes. Enquanto procedimento clínico, isto porquê? Porque a endodontia, nós podemos referir-nos a uma endodontia tanto a procedimento clínico como à especialidade. Por exemplo, enquanto à especialidade, nós podemos dizer o Dr. João é especialista em endodontia ou o Dr. João vai fazer uma endodontia, ou seja, o procedimento clínico, nós designamos o procedimento clínico que consiste na remoção do nervo de um dente que apresenta patologia pulpar e que tem como objetivo, este procedimento tem como objetivo manter o dente na cavidade oral de um paciente de que de outra forma estaria condenado à extração, ou seja, um dente que apresenta patologia pulpar, se não for desvitalizado, se não for feita uma endodontia, a única solução será a extração. Portanto, aqui a endodontia vai servir como o último recurso à extração. E normalmente, vulgarmente, esta endodontia é designada de desvitalização, portanto, muitas vezes vocês já ouviram falar de desvitalização e não de endodontia, exatamente por isso, porque vulgarmente a endodontia é chamada de desvitalização. Porquê é que é importante nós falarmos sobre este tema? Porque a maior parte das urgências em medicina dentária vai envolver o tratamento canalar, portanto vai envolver dentes com patologia pulpar. E por ser um procedimento tão comum e complexo, e pelo facto de todos os materiais e instrumentos serem bastante vastos e complexos, é importante reforçar um bocadinho estes conhecimentos sobre a especialidade de endodontia. Podem vocês agora estar a perguntar, mas porquê é que surge a patologia pulpar? Porquê é que nós temos problemas no nervo? Então, existem basicamente quatro causas. A primeira, as cáries extensas, ou seja, como vocês sabem, já estudaram nos outros módulos, a cárie vai iniciar no esmalte, como vocês podem ver nesta imagem. Se não for tratada, vai progredindo, vai avançando no dente, vai começar a envolver a dentina e, por último, a polpa.
Ao chegar à polpa, portanto, ao chegar ao nervo do dente, ele vai infectar, como a cárie é constituída basicamente por bactérias, esta cárie vai contaminar todo o sistema radicular, toda a parte nervosa do dente, até que esta contaminação chega ao ápex do dente e vai formar uma espécie de um quisto, como vocês podem ver nesta imagem e mesmo nesta, uma espécie de um quisto que rodeia o ápex e que vai ter que vai também surgir nas nossas radiografias como uma zona mais escura, mais radiotransparente à volta das raízes. Esta é uma das causas da patologia pulpar. Para além disto, as restaurações muito profundas, ou seja, imaginem que nós já temos uma cárie muito profunda, conseguimos remover toda a cárie sem atingir o nervo. No entanto, quando formos restaurar, às vezes a proximidade do material restaurador com o nervo vai fazer com que haja inflamação do nervo e, portanto, surgir uma patologia pulpar. Estas restaurações muito profundas, que já estão muito próximas do nervo, têm o nome de justapulpares. Outra causa podem ser fraturas, não é? Imaginem que através de um trauma ou mesmo por trauma prolongado, pode acontecer uma fratura do dente e exposição da polpa. E surge, portanto, também a patologia pulpar. E, por último, um trauma que, mesmo que o dente não frature, o nervo pode morrer, digamos assim, dentro do dente. E vai surgir uma patologia pulpar e, por último, vamos ter que fazer uma endodontia. Portanto, estas são as principais causas da patologia pulpar. Quais são os sintomas? Como é que nós sabemos que existe patologia pulpar? Normalmente o primeiro indicativo é a dor. De seguir pode surgir o edema, que é o que nós chamamos de ao vulgar inchaço, e esse inchaço primeiramente pode ser só intraoral, portanto associado ao dente que está doente, vá lá, mas pode também ser extraoral. Portanto, aqui já vemos que até já há um edema na face. Isto já é em condições mais extremas. Por último, pode também surgir uma fístula, que é uma lesão em forma de borbulha. Perdão. É uma lesão em forma de borbulha, normalmente localizada na gengiva em cima do dente que está afetado na polpa. E é por esta fístula que vai drenar todo o eixo dado purulento. O que é o eixo dado purulento? É o que nós costumamos chamar de pus. Quando há infecção, o nosso corpo, para que não haja expansão dessa infecção, o que vai fazer é encontrar um caminho para conseguir drenar esse pus. E, portanto, esse caminho feito pelo nosso organismo é a fístula, que parece uma pequena borbulha. Agora que fizemos aqui uma pequena introdução sobre o que é endodontia, sobre o que é patologia pulpar, porque é que nós temos que fazer uma endodontia, vamos então aprofundar e falar das etapas envolvidas dentro de numa endodontia. Perdão. Existem basicamente 3 etapas envolvidas numa endodontia: o acesso canalar e a remoção do tecido pulpar, a instrumentação canalar e, por último, a obturação canalar. Estas 3 etapas podem ser todas realizadas numa só consulta, tomando essa consulta o nome de sessão única. Se for um dente mais complicado, que seja maior, portanto, como vocês sabem, nós temos um incisivo, os incisivos e os caninos têm apenas um canal, mas, por exemplo, os molares superiores podem ter até 5 canais e, portanto, seria muito difícil nós fazermos todo este tratamento em apenas uma sessão. Assim, estas etapas podem ser distribuídas por mais sessões, em duas, por exemplo, sendo que na primeira sessão faríamos o acesso canalar, a remoção do tecido pulpar e a instrumentação canalar, e na segunda consulta a obturação canalar. Ou seja, o que é a obturação? É preenchermos o espaço deixado pelo nervo. Portanto, nós, no acesso canalar, na remoção do tecido pulpar e na instrumentação canalar, vamos tirar o nervo e desinfetar, e na obturação canalar vamos preencher o espaço deixado por esse nervo.
ok? E, portanto, pode ser distribuído desta forma, em que a primeira sessão faz o acesso canalar e instrumentação, e na segunda, a obturação. Ou se for realmente um dente bastante complicado e que nós não tínhamos tempo para fazer tudo em 2 consultas, podemos fazer em mais. Assim, na primeira sessão faríamos o acesso canalar e a remoção do tecido pulpar, na sessão intermédia a instrumentação e na segunda sessão a obturação canalar. Ok? Existe alguma dúvida até agora? Vou aguardar alguns momentos para que vocês possam escrever no bate-papo para esclarecer se há alguma dúvida até agora. Peço perdão. Pronto, uma vez que não existem dúvidas, todos responderam que não, vamos então avançar. E então vamos falar sobre cada procedimento envolvido nestas etapas que falámos até agora. Na primeira etapa, que é o acesso canalar e a remoção do tecido pulpar, nós vamos sempre iniciar pela anestesia, portanto, pela desensibilização do dente, porque seria impensável acedermos ao nervo se não anestesiássemos, não é? Portanto, primeiro anestesiamos, depois vamos fazer o chamado abertura da câmara pulpar. Isto para quê? É necessário remover esta parte do dente para acedermos à polpa. Portanto, vamos remover o esmalte e a dentina que está sobre a polpa, é a chamada abertura da câmara pulpar, e de seguida devemos isolar o dente. Como vocês já devem saber dos outros módulos, o isolamento do dente pode ser um isolamento absoluto, através do dique de borracha, ou o isolamento relativo, feito apenas com rolos de algodão. Mas devem sempre isolá-lo. Isto porque, se estamos a abrir um dente, estamos a expor o nervo, e é muito importante que não deixem que nenhuma bactéria, que nenhuma saliva entre no dente. Portanto, assim devemos sempre isolá-lo. De seguida, há o isolamento, e depois de abrirmos o dente, vamos ter que localizar os canais. Normalmente este procedimento é feito com uma sonda, já vamos mais à frente ver todos os instrumentos envolvidos nestes procedimentos, mas primeiro vamos falar sobre eles para depois vocês não se perderem. Portanto, vamos localizar os canais, vamos ver quantos canais o dente tem e aonde estão. De seguida, devemos sempre irrigar, portanto, proceder à irrigação dos canais. Para quê? Para que consigamos desinfetar, portanto, retirar as bactérias e também o nervo que lá está. Normalmente, esta irrigação é feita com um líquido que se chama hipoclorito de sódio. Depois de irrigarmos o dente, vamos fazer a odontometria. Em que é que consiste a odontometria? Consiste na determinação do nosso comprimento de trabalho, ou seja, consiste na determinação, ou seja, até onde é que nós podemos ir com os nossos instrumentos. Porque imaginem que nós ultrapassamos o dente, também não é bom, portanto, precisamos de saber até onde é que vai o nosso dente, até onde é que o devemos trabalhar. Já vamos ver como é que se faz esta odontometria. Depois de terminarmos até onde é que podemos ir, vamos então remover todo o tecido pulpar que ainda não removemos até ao final do dente, até ao nosso ápex, que é o limite da nossa raiz. De seguida entramos na instrumentação. Depois de removermos o nosso tecido pulpar, nós queremos alargar um bocadinho os canais para termos a certeza que desinfetamos todos os canais e que conferimos ali uma largura suficiente para que toda a zona infiltrada, todas as zonas com bactérias sejam extraídas. Depois de instrumentarmos, fazemos sempre também a irrigação, ok? Isto é instrumentação pulpar, já vamos ver quais são os materiais e os instrumentos necessários. Por último, é feita a obturação. O que é que vamos fazer nesta obturação? Como estivemos a irrigar o dente, precisamos, antes de mais, de secá-los. Portanto, precisamos de nos certificar que os canais estão bem secos. De seguida, então, fazemos a obturação, que é o preenchimento dos canais que antes tinham nervo e que agora não têm nada e, portanto, precisam de ser selados, precisam de ser obturados. Depois, vamos tirar o excesso de obturação, não convém que o material da obturação esteja acima
do limite dos canais, portanto, neste caso, imaginem que neste caso desta imagem, nós vamos querer que o nosso material de obturação fique até a entrada dos canais. Por último, depois de obturarmos, vamos restaurar provisoriamente a cavidade que criamos. Alguma dúvida até agora? Vou aguardar também os momentos para vocês escreverem no bate-papo. Ok. Foi-me aqui pedido para repetir a fase 3, portanto, a parte da obturação. Ou seja, depois de nós extrairmos a parte do nervo de um dente, deixe-me ver se eu consigo aqui encontrar uma imagem um bocadinho melhor. Vamos voltar ao slide inicial em que eu falei da estrutura dentária e vamos ver. Numa desvitalização, portanto, numa endodontia, o que nós vamos fazer é tirar toda esta parte, toda a parte do nervo. Depois de tirarmos, depois de desinfetarmos, depois de termos tudo feito, nós precisamos que esta parte do dente não fique oca, porque nós não podemos ter cavidades ocas na nossa cavidade oral, não é? Então, o que nós vamos fazer é preencher estes canais, estas zonas do dente que tinham o nervo, devemos preencher com um material específico, já vamos ver qual, para que também, para além do mais, para não termos uma cavidade oca e para selar, ou seja, para termos a certeza que não há infiltração, que não há mais bactérias que vão entrar depois. Porque se eu não fechasse, se eu não selasse, as bactérias podiam também entrar aqui pelo ápex, ok? Portanto, eu quero preencher este espaço até ao final da raiz, até ao meu comprimento de trabalho, não é? Que foi determinado na odontometria, preciso de selar até aqui. E é nisso que consiste a obturação canalar. Ok? Pronto, não existe mais nenhuma dúvida, vamos então avançar. Aqui, entre consultas, o que é que pode ser feito? Entre consultas, porque como já vimos, uma endodontia pode não ser possível fazer numa só sessão, às vezes precisamos de 3 ou até mais, e para isso, entre consultas, existem também procedimentos que devemos ter. Entre elas é a secagem dos canais, ou seja, como eu estive a irrigar, seja qual for a sessão, seja qual for o procedimento, como vocês viram, existe sempre a irrigação, portanto a lavagem dos canais. Assim, depois de eu irrigar, vou concluir agora a consulta, eu vou secar os canais, com um material específico, já vemos qual, vou secá-los muito bem e vou colocar uma medicação intracanalar, ou seja, vou colocar aqui um medicamento dentro dos canais para que a desinfecção continue mesmo entre as consultas e vou sempre colocar uma restauração provisória, porque o dente não pode ficar aberto entre consultas. Ok? Ok. Vamos então agora avançar para vos deixar a conhecer os instrumentos e os materiais utilizados numa endodontia. Estes que vocês veem aqui neste slide são os instrumentos que vocês vão precisar sempre em qualquer etapa de uma endodontia. Portanto, o kit básico, que é composto, como vocês sabem, pelo espelho, pela sonda e pela pinça. Vão precisar sempre também dos aspiradores de saliva e o aspirador cirúrgico. Portanto, vocês precisam de manter a cavidade sem saliva, portanto, a boca sem saliva. Para isso precisamos do aspirador de saliva. E o aspirador cirúrgico que vai estar sobre o nosso dente para quando irrigarmos o desinfetante não ir para a boca. Portanto, precisamos do aspirador cirúrgico. Precisamos de todo o material para a anestesia, que é um material necessário para a anestesia tópica, para os nossos pacientes sentirem menos a picada, a carpul, o antestubo e a nossa agulha. Portanto, já falámos isto em webinars anteriores, vocês vão colocar a agulha dentro da carpul e, peço desculpa, o antestubo dentro da carpul e a agulha sobre a carpul. Vamos também precisar em todas as consultas do nosso isolamento absoluto
ou relativo, o absoluto. Não se esqueçam que é feito com o dique de borracha, todos os instrumentos que é necessário para o colocar, ou o isolamento relativo, que é feito com rolos de algodão. Na primeira fase do acesso canalar, nós vamos precisar dos nossos instrumentos rotatórios, portanto, da turbina, e na turbina vão colocar, normalmente, é colocada uma broca esférica diamantada, e vão então fazer o acesso, portanto, vão tirar o esmalte e a dentina que estão sobre a câmara pulpar, sobre o nervo. Depois de acederem ao nervo, para que consigam tirar todos os restos de esmalte e de dentina, todos os ombrinhos que fiquem aqui sobre a polpa, é necessário remover e vamos recorrer à broca endosé, que tem uma ponta inativa, ou seja, apenas as partes laterais é que vão funcionar. Isto porque, se nós já estamos sobre o nervo, nós não queremos que o desgaste continue para além da base da câmara, portanto, para além da base do nervo. Portanto, eu aqui quero uma broca que tenha uma ponta inativa e que só vá fazer o desgaste lateral. Depois de fazermos o acesso canalar, nós vamos, como já vimos, irrigar e para isso utilizamos o hipoclorito de sódio e existem no mercado diversas concentrações do hipoclorito de sódio. A mais comum em Portugal é a concentração 0,5, que é chamado do soluto de Daikin, ou a mais forte, que é a 5,25. E esta é uma concentração mais elevada, precisamos de ter mais cuidado, mas também é bastante usada. Este hipoclorito vai ser colocado dentro de uma agulha descartável e por cima uma seringa igualmente descartável. Esta seringa vai ser colocada na entrada dos canais e assim nós conseguimos lavar bem os canais. Atenção que este hipoclorito de sódio é muito semelhante à lexívia, àquilo que é usado para a desinfecção diária nas nossas casas. Portanto, são concentrações diferentes, mas o cheiro é exatamente igual e, portanto, não estranhem quando depois na vossa prática virem que realmente é uma coisa muito semelhante com a lexívia, está bem? Depois de fazermos a irrigação, vamos precisar de fazer a remoção do tecido pulpar e a instrumentação canalar. Para isso, vamos precisar de uns instrumentos que são chamadas as limas. E estas limas devem ser colocadas no porta-limas, portanto, são pequenas estruturas, existem diversos tipos, portanto, aqui este é apenas um exemplo, que deve ter ou uma esponja ou uma compressa e as limas são colocadas neste porta-limas. Em relação às limas, é importante saber que podem existir limas manuais ou limas mecânicas. Estas que vocês veem são as limas manuais, ok? Todas elas têm um cabo e dentro do cabo aparecem diversas informações. Por exemplo, pode ter um quadrado ou um círculo e isto refere-se à secção transversal, ou seja, ao tipo de lima com que vocês estão a trabalhar. E elas diferem aqui na parte ativa. Podem ter umas espiras diferentes e, portanto, esta é a informação que vos dá que tipo de lima é que vocês estão a trabalhar. Depois tem sempre um número que pode ir de 6 a 80 e este número vai-vos dar o diâmetro da lima. Portanto, é um diâmetro ascendente. Se estivermos a falar de uma lima 6, é bastante mais pequena do que uma lima 80. Portanto, é um diâmetro crescente. Este cabo vai ter diversas cores consoante o diâmetro. Ok? Então, para as limas exploratórias, portanto, que são limas em que nós vamos utilizar para logo no início, portanto, quando queremos ganhar permeabilidade dos canais, nós vamos usar as limas exploratórias, que são a lima 6, 8 e 10. A lima 6 tem um cabo cor-de-rosa, a lima 8 tem um cabo cinza e a lima 10 um cabo roxo. Isto é sempre igual, seja qual for o tipo de lima. Se for uma 6, uma 8 ou uma 10, será rosa, cinzenta ou roxa. Ok? Isto são limas exploratórias, ou seja, com diâmetros muito pequeninos. Depois, existem outras limas, que são as limas de primeira série e de segunda série, que também têm cores diferentes.
Tem primeiro a lima 15, que é branca, depois a 20, que é amarela, a 25, que é encarnada, a 30 azul, a 35 verde e a 40 preta. E esta ordem de cores vai ser usada também para as limas de segunda série, que vai da 45 à 80, mas a ordem será sempre igual. Portanto, quando vos pedirem, quando o médico dentista com quem vocês estiverem a trabalhar vos pedir, vamos fazer uma endodontia, vou precisar de limas de primeira e segunda série. Vocês já sabem que têm que dispor também as limas exploratórias e as limas de primeira série e de segunda série. Não vos confunda o facto de elas terem a mesma cor, porque elas têm sempre um número. Portanto, vocês sabem, se virem duas amarelas, vocês têm que ver qual é o número, se é 20, se é 40. Portanto, vamos aqui fazer uma pequena revisão sobre as limas. Elas têm sempre uma ordem crescente de diâmetro e obedecem à mesma ordem de cores, ok? Na primeira série e na segunda série. Sendo que de 15 a 40 nós estamos na primeira série e há uma ordem crescente de comprimento e vai do branco, amarelo, encarnado, azul, verde e preto. O mesmo é válido para a segunda série, mas vai ter diâmetros sucessivamente maiores. Já as limas exploratórias têm um código de cores diferente, está bem? Portanto, que é rosa, cinza e azul. Isto é referente às nossas limas manuais, ou seja, são limas com que o médico dentista vai pegar no cabo e vai fazer movimentos rotatórios e inserir no canal, como vocês veem aqui nesta imagem, vai inserir no canal para remover o tecido pulpar e para instrumentar os canais. No entanto, existe a opção das limas mecânicas, ou seja, são limas que vão ser acopladas a um motor, é um motor específico de endodontia. Vocês vão colocar as limas mecânicas neste motor e o motor vai fazer com que a lima gire e o médico dentista só tem que introduzir a lima dentro do dente e retirar isto várias vezes. Portanto, não precisa de fazer movimentos circulares com a lima. Isto é uma grande ajuda para nós médicos dentistas ter este material ao nosso dispor. No entanto, nem todas as clínicas têm este material. E, portanto, também vai ter um cabo. Este cabo será inserido no motor de endodontia. Tem também uma barra de cores. E aqui as cores vão ser iguais às limas manuais, portanto, a lima mais pequena é uma lima roxa, depois uma lima branca, uma lima amarela, uma encarnada e, por último, uma azul. Portanto, é também uma ordem crescente, vai obedecer à mesma regra de cores. E a parte ativa é que vai ser inserida dentro do canal, ok? Pronto. Para a odontometria, ou seja, para a determinação do nosso comprimento de trabalho, nós vamos precisar sempre de limas manuais, ou seja, mesmo que a clínica onde nós trabalhemos tenha este sistema mecânico que nós falámos agora, nós para determinarmos a odontometria, o nosso comprimento de trabalho, precisamos sempre de limas manuais. Precisamos de uma régua endodôntica, dentro da qual nós vamos colocar a nossa lima e ver até onde é que vai a nossa lima. E esta lima tem sempre acoplado um stop, ou seja, é ali mesmo um travão, que é para nós sabermos até onde é que podemos inserir a nossa lima dentro do dente. Portanto, para além das limas e da régua endodôntica, vamos precisar sempre da radiografia. Ou seja, se nós não tivermos ao nosso dispor o localizador apical, que é uma máquina que nos vai dizer, nós inserimos a lima no canal, dentro do dente, e ele vai fazer barulhos, uma espécie de uns bips, e vai-nos dar a leitura dos números até onde é que nós estamos. Se já estamos para lá do ápex, já estamos a passar o dente, ou a que distância é que nós estamos do nosso ápex. Portanto, isto também é um material que não está disponível, infelizmente, em todas as clínicas, e que se não o tivermos, vamos ter sempre que recorrer à nossa radiografia. Pode ser digital ou daquelas em que é necessário revelar com líquido próprio de revelação. Portanto,
Para a odontometria precisamos de limas manuais, da régua endodôntica, da radiografia e, se tivermos ao nosso dispor, um localizador apical. Para secar os canais, como nós tínhamos visto há pouco, que é necessário, quer entre consultas antes da aplicação de medicação intracanalar, quer antes da obturação, nós vamos precisar de secar os nossos canais com recurso a cones de papel, que, lá está, também obedece, o diâmetro vai sempre obedecer à regra de cores, ou seja, as mais fininhas, as de menor diâmetro, vão ser as 15 e as de maior as 40, estão sempre identificadas através da cor. E estes cones são colocados dentro do canal, dentro do dente, e assim vão absorver a água ou o tecido, ou o líquido de irrigação que nós utilizamos. E vai assim secar os canais. Por último, para a obturação, para nós selarmos os canais, vamos precisar de cones de gutta-percha. Cones de gutta-percha é um material, a gutta-percha é proveniente da extração de uma árvore, tá bem? É daí que advém a guta. E este é um material termoplástico, ou seja, quer dizer que vai deformar com o calor, tá bem? Com uma fonte de calor, se for aplicada, terá uma deformação e vai assim adaptar-se aos nossos canais. Vamos precisar de uma régua endodôntica, ou seja, para sabermos até onde é que deve ir o nosso cone, vamos primeiro medi-lo, isto de acordo com o nosso comprimento de trabalho que determinamos na odontometria. Portanto, aqui depois vamos saber até onde é que trabalhamos e até onde é que devemos inserir o nosso cone de guta. Depois de inserido o principal cone de guta, vamos precisar, portanto, não basta um cone de guta, nós precisamos de preencher o máximo possível daquele canal. E para isso vamos inserir dentro do canal os chamados condensadores digitais ou verticais, portanto estes são os digitais e estes são os verticais, e o diâmetro destes condensadores também vai obedecer à regra de cores semelhante às limas. E o mesmo também é válido para os cones de gutta-percha. Como vocês podem ver, existem diversos diâmetros que também obedecem à regra de cores. Portanto, recapitulando aqui a parte da obturação, o material que nós precisamos para obturar um dente é os cones de gutta-percha, a nossa régua e os condensadores, que nos vão dar espaço para nós depois inserirmos cada vez mais cones de guta. Para além disto, vamos também precisar de um cimento. É um cimento, ou seja, não é um líquido, é um material pastoso que nós vamos inserir dentro dos canais juntamente com a guta para preencher todos os espaços entre os cones de guta, porque por mais cones de guta que nós insiramos dentro dos canais, há sempre um bocadinho que lá fica, há uns escassos milímetros que precisam de ser preenchidos por este cimento para garantirmos uma selagem perfeita. Estes cimentos normalmente têm sempre um catalisador portanto, têm sempre duas seringas, uma base e um catalisador, que devem ser misturados num papel para espatulação e com a ajuda de uma espátula reta vamos misturar bem, vamos espatular bem este cimento até adquirirmos a consistência que nós pretendemos. E depois, então, inserimos com a ajuda dos nossos condensadores digitais e também devem ser colocados nos cones de gutta-percha. Por último, como nós já tínhamos visto no início, a nossa guta, o nosso material obturador, deve estar apenas até à entrada do canal. E assim, nós com um instrumento previamente aquecido, ou com uma lamparina ou com um maçarico, vamos introduzir estes condensadores, podem ser também utilizados mais instrumentos, às vezes até são usados brunidores, até espátulas, colheres de dentina, enfim, isto depois depende um bocadinho da criatividade de cada um. Depois de aquecermos estes instrumentos, vamos introduzi-los no dente e vamos tirar todo o material de obturação até à entrada do canal. Ok? Pronto. Entre cada consulta, como já tínhamos visto, para além de secarmos os dentes, vamos introduzir
uma medicação intracanalar. Qual é que é esta medicação? Pode ser hidróxido de cálcio. Normalmente este hidróxido de cálcio vem nestas bisnagas que vocês veem, com uma pontazinha para vocês colocarem dentro do canal. E então aí, depois de secarmos muito bem os canais, nós colocamos esta medicação. Pode ser o hidróxido de cálcio ou pode ser o Cresofene, que é um material que está um bocadinho em desuso hoje em dia, porque os seus benefícios não estão muito bem esclarecidos e surgiram algumas dúvidas quanto à viabilidade deste material. No entanto, ainda é muito usado, ok? E, portanto, este Cresofene é colocado ou numa bolinha de algodão ou com a ajuda dos cones de papel, ou seja, mergulham estes cones de papel no Cresofene e depois são introduzidos os cones de papel dentro dos canais e é fechado o dente com uma restauração provisória até à próxima consulta. Dentro das consultas pode também ser necessário o uso de EDTA em gel, que é um material que nos vai ajudar. Imaginem que nós temos canais muito atrésicos, ou seja, muito fechadinhos, muito pouco largos. Para nós conseguirmos permeabilizar, para chegarmos até ao final dos canais, muitas vezes temos que recorrer a este material que é o EDTA. Ok? Portanto, isto são todos os materiais de medicação intracanalar existentes. Por último, o material restaurador provisório que vocês também já conhecem, pode ser Cavite, que já vem totalmente pronto, é só tirarem e colocarem no dente, ou o IRM, que precisa de ser previamente preparado por vocês auxiliares, e também é misturado o catalisador e a base, um pó e um líquido, até terem a consistência necessária para depois então colocarem no dente. Fica com este aspecto, a restauração provisória tem sempre este aspecto de corretor no dente, está bem? Mas é para termos a certeza que o dente fica fechado até à próxima consulta. Ok, isto são os instrumentos necessários para fazer uma endodontia. Pergunto-vos se vocês até agora têm alguma dúvida. Vou aguardar novamente mais uns momentos até vocês escreverem no bate-papo. Ok. Como toda a gente respondeu que não, vamos então avançar para a próxima. Oi, temos aqui uma dúvida. A medicação intracanalar acontece antes de cones de gota, certo? Exatamente. Ele está aqui a seguir porque foi esta a sequência que nós levamos, está bem? Ou seja, entre consultas é que vamos colocar a medicação intracanalar. E porquê é que aparece em último? Porque, como vos disse, às vezes nós fazemos uma endodontia apenas numa consulta e, portanto, se é feita apenas numa consulta, não vamos precisar de entre consultas colocar medicação intracanalar. Só se precisarmos de mais de uma consulta é que vamos utilizar aqui esta medicação intracanalar, está bem? Por isso é que surge depois da obturação. Ok? Ok. Vamos então para a última fase, que é para vocês conhecerem um pouco do vosso papel enquanto auxiliares de clínica dentária, quais são as vossas funções dentro desta especialidade. Então, precisamos, antes de tudo, que disponibilizem o material necessário, portanto, que se conheçam os instrumentos e o material envolvido numa endodontia e que nos disponibilizem. De seguida, precisamos que haja a preparação do material necessário. Por exemplo, como é sempre preciso fazer a anestesia, é importante que vocês coloquem um antestubo dentro da carpule e a agulha sobre o carpule. A colocação das limas no suporte de limas. As limas vêm numas mangazinhas depois de esterilizadas, vocês devem retirar desse invólucro e colocar no porta-limas.
Devem também colocar o hipoclorito de sódio numa seringa e a agulha por cima dessa seringa, está bem? Depois devem-nos, se vos for dito, vamos fechar, por hoje não vamos avançar mais no tratamento, vamos deixar isto para uma próxima sessão. Vocês já sabem que têm que colocar a medicação intracanalar e depois questionam o médico se é Cresofén ou se é o hidroxído de cálcio. Vão ter que preparar, se for o caso do IRM, vão ter que preparar o IRM, que é a restauração provisória, juntando o pó e o líquido, e então entregam ao médico dentista. No caso de já estarmos na obturação canalar, o que é necessário vocês fazerem? Espatularem o cimento de obturação. Recordem-se que eu tinha falado de que um cimento tem sempre uma base e um catalisador e vocês precisam de juntar e espatular sobre aquele papel e então entregar ao médico dentista. Por último, é fazer o aquecimento do condensador vertical ou da colher de dentina, do brunidor, portanto, do instrumento que vocês têm para fazer a remoção do excesso de material obturador, devem aquecê-lo num maçarico ou numa lamparina e entregar esse instrumento aquecido ao médico dentista. Durante o procedimento, vocês precisam sempre de ir aspirando, principalmente durante a fase da irrigação, isto porque é imprescindível que não vá hipoclorito de sódio para a cavidade oral do doente. Isto é muito importante se o médico dentista estiver a trabalhar apenas com isolamento absoluto, com isolamento relativo, e portanto os rolos de algodão não vão fazer ali uma barreira para o resto da cavidade oral e assim pode extravasar o hipoclorito de sódio e termos problemas porque é um líquido tóxico, está bem? Portanto, a vossa aspiração nesta fase é de extrema importância. É também preciso, principalmente durante o acesso à câmara pulpar e a remoção da restauração provisória, isto porque nós utilizamos os nossos instrumentos rotatórios que libertam sempre água para que não haja sobreaquecimento do dente e, portanto, a vossa aspiração nesta fase também é imprescindível. Podemos também precisar das vossas funções para afastarmos os tecidos. Normalmente, para afastarmos a bochecha do doente, às vezes dá-nos muito jeito que vocês afastem então os tecidos. E depois todos os procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização dos equipamentos, materiais e instrumentos que estivemos a utilizar nessa consulta. A eliminação de todos os resíduos, incluindo os materiais descartáveis, no contentor próprio do lixo, está bem? Porque depois vocês também vão estudar que existem diferentes lixos, portanto, diferentes contentores para o diferente tipo de lixo, ok? Portanto, vocês devem eliminar os resíduos e colocá-los nesses recipientes corretos. É também das vossas funções acompanhar o paciente, quer da sala de espera para o gabinete e no final do gabinete para a sala de espera. Portanto, estes são os vossos principais papéis que devem conhecer, que devem dominar. Portanto, vocês conseguem perceber que às vezes a matéria pode ser um bocadinho extensa, pode-vos ser transmitida demasiada informação, mas não pensem que é demasiada informação. Vocês precisam mesmo de conhecer os instrumentos, de dominar bem as etapas, para vocês estarem sempre precavidos e saberem sempre qual é o passo seguinte para então conseguirem ser uns bons auxiliares de clínica dentária, está bem? Existe alguma dúvida até agora? Pronto. Se não existe, vamos então ver aqui um pequeno vídeo, que é uma representação de uma lesão de cárie que depois atinge o nervo e que depois é um dente que precisa de um tratamento endodôntico. Portanto, como vocês veem, esta zona mais escura é a cárie. Esta cárie, se não for tratada, vai progredindo, vai evoluindo e, por último, atinge a nossa polpa e vai contaminar todo o sistema radicular. Depois,
existe a contaminação. Peço desculpa. Vamos aqui por partes, vamos parando. Existe a contaminação de todo o sistema radicular e vão surgir estas lesões periapicais, como já vimos no início. Depois é iniciado o tratamento endodôntico. Houve aqui um pequeno problema. Aqui o nosso vídeo que parou. Vamos retomar. The cavity can involve the entire inner part of the tooth very quickly. Root canal treatment Portanto, é iniciado o tratamento endodôntico, como nós vimos pela abertura coronária, o acesso aos canais, portanto com os nossos instrumentos rotatórios, e depois a localização, a instrumentação e a preparação dos nossos canais. Com as limas, como vocês veem, é feito. O cabo é segurado pelas mãos do dentista, isto no caso das limas manuais, e são feitos movimentos para cima e para baixo e também rotatórios. Estas limas vão entrar nos canais e vão tirar o tecido pulpar, portanto o nervo, e desinfetar. No entanto, existem também a opção mecânica, portanto com o motor acoplado a um contrando e a lima sobre esse contrando. É só fazer movimentos para cima e para baixo que a própria lima já está a fazer os movimentos de rotação. Como vocês veem, as limas vão até ao lápis, vão até ao lápis. Whereby an apical patency of up to a number 30 file is achieved, creating a passage to the periapical area. Then an apical stop is made by using a number 40 Vão sendo usadas limas com um diâmetro sucessivamente maior para que haja o alargamento dos canais, ok? Vamos sempre irrigar, vamos sempre lavar os nossos canais com o hipoclorito de sódio, como nós já vimos. E dá-se então a fase de obturação. Ok, portanto, colocamos o cimento e o cone de guta. Colocamos quantos cones de gutas forem necessários, o nosso condensador para arranjarmos espaço para mais cones e de seguida, depois de aquecido o instrumento, vamos remover o excesso do material restaurador, do material obturador que deve estar sempre até à entrada dos canais. Pronto, depois de finalizado o nosso tratamento endodôntico, se tivermos sucesso, porque infelizmente nem todos os tratamentos têm sucesso, como vocês sabem, mas se tivermos sucesso, todos aqueles quistos, aquelas lesões periapicais, com o tempo, com meses de cicatrização, vão desaparecendo e a nossa infecção está tratada. Pronto, concluindo então esta nossa sessão, como vocês viram, a endodontia envolve bastantes procedimentos, portanto bastantes etapas, que são procedimentos elaborados com instrumentos e materiais bastante vastos, específicos, diferentes e, portanto, é de vital importância o vosso domínio sobre os procedimentos e sobre estes instrumentos para que a vossa assistência seja competente e responsável. Isto porque nós, enquanto médicos dentistas, dependemos muito do vosso trabalho enquanto assistentes para termos sucesso nos nossos tratamentos. Portanto, nós funcionamos como uma equipa e se toda a equipa dominar as suas funções, somos uma equipa certamente melhor. Pronto, pergunto antes de finalizarmos se existe alguma dúvida. Ok. Não tem qualquer problema, ainda temos aqui tempo para esclarecer qualquer dúvida que surja. Portanto, a anestesia, normalmente, numa situação normal, nós começamos sempre pela anestesia local, normalmente é a chamada infiltrativa. Vamos na zona do vestíbulo, portanto, naquela zona embaixo da gengiva, é a chamada anestesia infiltrativa. Se essa anestesia infiltrativa não resultar, porque às vezes temos situação de infecção ativa e de inflamação
e a anestesia nessas fases é mais difícil de pegar. Podemos recorrer à anestesia pulpar, intrapulpar, mas só se a primeira não resultar, que é a infiltrativa, está bem? Portanto, nem sempre, a maior parte das vezes não é necessário dar anestesia intrapulpar, porque é uma anestesia bastante dolorosa. Vocês imaginem o que é uma agulha estar a ser introduzida no nervo. Portanto, nós tentamos sempre fazer os métodos mais indolores, neste caso é a anestesia infiltrativa. Se não resultar, então avançamos para a anestesia intrapulpar. Ficou esclarecido, Renita? Existe mais alguma questão? Não havendo mais nenhuma questão, damos então por finalizada esta sessão online. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido e é sempre importante às vezes ouvirmos alguém a falar sobre os temas e visualizarem melhor os instrumentos. Portanto, espero que participem dos próximos meses também e desejo a todos um bom estudo e uma boa semana. Até à próxima.